Paz, amados do Senhor, paz e graça, boa noite, glória a Deus, aleluia, novamente com essas bênçãos de Deus, com nossos ouvintes amados aqui nos estúdios da Rádio Resgate, com o amor da minha vida, minha metade, pastora Débora aqui, e com a nossa abençoada Camila nos ajudando aqui novamente. Boa noite a todos, que Deus abençoe a todos, temos mais um panorama bíblico e hoje com a presença do pastor. Ainda não totalmente recuperadinho, né, pastor? Porque a semana passada tu não estava porque fez uma Já cirurgia. passei de 50% já. Já tá, né? Já tá Já. nos 60, 70? Ô, glória! Amanhã a gente vai saber como é que ele está totalmente, né? Porque pela glória de Deus, amanhã tudo certo. Amanhã tem o doutor da terra, porque o doutor do céu já disse que eu tô bem. Glória a Deus. E daí, pastor, muito ansioso para orar hoje, para começar um programa, que semana passada tu não veio, só ficou online, né? Então, essa semana, tu deve estar com a bola toda. Não, Para falar de Deus, para falar de Jesus, sempre a bola toda. E nem imagina que assim, ó, eu volto e volto para falar de guerra. Ai, Jesus. Mas assim, né? Nossa vida é uma guerra constante, né? É uma figura, a gente não vou antecipar muito aqui, mas a gente hoje vai iniciar com guerra, vai falar sobre guerra, vai falar de batalha e ao mesmo tempo a gente vai falar de bênção de Deus, vai falar de figuras de Jesus aqui no capítulo 14, vai falar das bênçãos do céu sobre as vidas de quem é fiel. Vai ser um programa abençoadíssimo, como todos são, porque a presença do Espírito Santo está aqui. Amém, glória a Deus. É um programa abençoado porque é por Ele, para Ele são todas as coisas, é para o nosso Deus, o nosso Deus único e verdadeiro. Então, semana passada a gente estudou o capítulo 14 de Gênesis, né? E vimos nós terminamos na realidade o 12, fomos pro 13 e hoje nós vamos fazer o 14, né? Você saiu do Egito, saímos do Egito e fomos migrou com Abrão e Ló. Com Abrão e Ló. Aí foi para a separação dos dois. Separamos dois, porque tiver que se separar, né, pastor? O Abrão, que é um homem querido, disse que o Ló que ele podia escolher para onde ele quisesse ir. Sim. O Ló, como gostava um pouquinho de dinheirinho, disse: eu quero ir para aquelas campinas lá que tem Sodoma e Gomorra, aquilo lá é próspero. São verdejantes. Aquelas campinas são verdejantes, são prósperas. Tio, eu quero ir para lá. E o Abrão disse: vai que eu te abençoo, meu querido. E ainda Abrão pensou: poxa, eu não tive tanta bênção, né? Porque abri a bênção para o Ló, para que ele pudesse escolher. E, na realidade, ele achou que ele não tinha sido tão abençoado, mas na realidade ele foi muito mais abençoado que Ló. Porque né? o que traz a bênção sobre a vida de todos nós cristãos? É a presença de Deus. Exatamente. Né? A sabedoria de Moisés, quando Deus mandou ele tirar o povo do Egito, ele disse: Senhor, se o Senhor não for junto comigo, eu não vou. Eu não vou apenas pela tua palavra, eu preciso da tua presença, eu preciso que tu vás comigo. Se tu não fores comigo, eu não vou. Então, só que a presença de Deus era com Abrão. A presença de Deus estava com Abrão, Deus estava junto com Abrão. Ele já tinha uma promessa liberada de Deus na vida dele, que Deus iria abençoar ele se ele fosse fiel à promessa. Sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar e eu te abençoarei. Exatamente. E cada um de nós vem à terra com o propósito de Deus, né? Com uma promessa de Deus, e nós temos que ficar firmes no centro da adoração e no centro da vontade de Deus. Né? Mais uma vez falando que cada vez que você se colocar, Senhor, eis-me aqui, se colocar a presença do Senhor e dizer: Senhor, envia a mim o que tu tens para mim, sempre nós seremos abençoados. Então precisamos ficar sempre no centro da vontade de Deus, como Abraão ficou. Que aqui ainda é Abrão, né? Mas futuramente Abraão. Mas antes que a gente continue se alongando nessa delícia que é a gente se deliciar na palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é que é o alimento. Por isso que ele é uma delícia, porque ele é alimento para a alma, ele é alimento para o corpo, ele é alimento para tudo. Até o celular está nos avisando que é o momento de orar. Porque nada existe debaixo do céu que não esteja no controle de Deus. Nós precisamos orar para iniciar o programa. Então eu vou convidar os nossos ouvintes, convidar todos os ouvintes, que a gente feche nossos olhos, nos coloque na presença do Senhor e vamos pedir a direção dele. Nós temos que fazer tudo em nome dele, para ele são todas as coisas. Amém, meus amados?
Então, amado Deus, eterno Pai, no nome santo e sagrado de Jesus, estamos em Tua presença. Viemos a Ti em nome de Jesus, pedir que a Tua palavra rema, revelada aos nossos corações, venha do céu para cada um de nós, Senhor. Que nós possamos ser usados por Ti, Senhor, para edificar a Tua palavra no coração dos Teus filhos e filhas aqui nessa noite. Abençoa-nos, ó Deus, a Tua presença já é visível. Nós recebemos a presença no nosso coração aqui e cremos e sabemos que Tu estás aqui conosco. Porque está acontecendo aquilo que está na Tua palavra, Pai. Tu deixaste escrito, aonde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. E nós estamos aqui reunidos em Tua presença, unidos em mente e coração com os nossos ouvintes, nós aqui nos estúdios também. E assim nós Te agradecemos pela Tua presença e pedimos, dirige-nos os nossos passos e cada palavra que for proferida aqui, que seja conforme a Tua vontade. Amém, meus amados? Amém. Glória a Deus, aleluia. Amém. E aí nós vamos agora... A gente já fez esse preâmbulo, a gente já fez um mini resumo do capítulo 14, onde a gente começa com uma insurreição de reis ali, que significa isso. Havia reis no passado, por exemplo, tinha um rei de um reino e ele tinha um exército poderoso, e aí outros reis sabiam que não poderiam entrar em guerra com ele, aí seriam vassalos daquele rei, que formavam uma aliança e mandavam tributos. Fosse-se uma terra que tivesse muito trigo, muita comida, mandaria uma quantidade de sacos de comida para aquele rei. Pela aliança deles, outros tinham minerais, mandavam ouro, mandavam prata. E aqui nós vemos que essa guerra aqui que eu vou ler daqui a pouquinho, ela começa justamente porque havia reis que estavam sujeitos, eram vassalos de um outro rei, mas aí chegou um belo dia e disseram, não, nós somos 5 reis aqui, vamos nos juntar, vamos acabar com isso, vamos nos levantar contra o outro rei, não vamos mais mandar tributo e vamos ser independentes. E aquele rei, do qual os outros eram vassalos, ele junta outros 3 reis, faz uma aliança, então ocorre uma guerra, uma luta entre uma aliança de 4 reis contra outros 5 reis, que ficou conhecida como a guerra dos 4 reis contra os 5. Então havia, nesse momento, foi uma guerra ali que envolveu um grande povo, porque foram 9 reis lutando. Exatamente. Então a gente tem do capítulo 14, do versículo 1 até ali o versículo 5, a gente tem um preâmbulo onde está contando. Por que eu estou fazendo isso? Porque às vezes a gente começar direto, eu estava lendo as coisas, a gente começar diretamente, naquele tempo, Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei tal, e aí foi lutar com tal. É bom a gente fazer um resumo assim, dizer o que aconteceu, como aconteceu, se levantaram aqueles reis ali. Aqui vai explicar, o texto vai explicar. Eu estou parafraseando o texto, depois é claro que nós vamos fazer a leitura do texto, mas já para explicitar que 5 reis se levantaram contra 4. Exato. Aí os exércitos se encontraram, houve batalha entre eles, aí a gente vai ver já que dentro dessa batalha, como o Ló morava próximo a Sodoma e Gomorra, depois ele vai morar na cidade propriamente, mas agora de início ele estava morando próximo à cidade. Nos campos, né? Porque assim a gente vai ver lá na frente que quando os anjos do Senhor vieram conversar com Ló e explicar que ele precisava sair com a sua família da cidade, aí a gente já tem, ele já está morando dentro. Ali a palavra. Mas aqui a palavra no capítulo 13 fala que quando Ló escolheu a campina do Jordão, o vale do Jordão, ele foi morar próximo a Sodoma e Gomorra, ele ainda não estava na cidade. Exatamente. Isso vai acontecer posteriormente, justamente aí onde entra essa guerra, pastor. É justamente, ocorre essa guerra, ocorre que o rei ao qual morava próximo, o sobrinho de Abrão, Ló, ele acaba envolvido na guerra porque ele morava com sua família próximo a Sodoma e Gomorra. E como ele estava debaixo da proteção daquelas cidades, daqueles reis, eles perderam essa guerra. E aí Ló e a sua família vão cativos. Exato. Como todos os outros prisioneiros. Aí entra nessa guerra propriamente dita a figura de Abrão, a figura do Ló. Eles acabam envolvidos por uma guerra civil. Exatamente. Então por isso que é importante a gente entender dessa forma, porque se a gente às vezes começa a pontuar rei tal, quando terminou de falar o último rei, o pessoal já não sabe o que está acontecendo no início. Que fica um pouco confuso. Isso, então a gente precisa, no Velho Testamento vão ocorrer muitas batalhas, enfim, a gente precisa ver
Contextualizar, né? Assim, ó, panorama bíblico. O que panorama bíblico? Ele funciona, ele é até uma matéria dentro da teologia. É para ver justamente isso, para ter uma visão do todo. Para conseguir compreender o que estava acontecendo naquele momento ali. Opa, não, mas agora eu entendi. Então houve alguns reis ali, aqueles 5, se juntaram, disseram, não vamos mais pagar tributo para aquele. Aí a guerra começou por isso. Aí vem o outro exército, se junta com mais reis e volta. Mas e o que o Abraão tem a ver com isso, se ele é o homem de Deus? Que às vezes vem aquela pergunta, mas o que o homem de Deus está fazendo no meio da guerra? Ele só entrou no meio da guerra quando chegou a ele a notícia. O seu sobrinho Ló e a família foram levados cativos, foram presos. Então a guerra acabou envolvendo o núcleo familiar de Abraão, ele acabou sendo abalado pela guerra civil. Não provocou a guerra, não estava na guerra, mas eles moravam próximos. E quando, infelizmente, todo conflito armado, o inocente acaba pagando no meio da batalha. Eles acabaram sendo levados como despojos de guerra. Eles levaram como prisioneiros ali, como se eles tivessem participado, mas na verdade como despojo, como escravos, porque daí como os reis aos quais eles estavam morando próximo perderam, eles foram levados cativos pelo rei vencedor, pelos reis vencedores. Aí vem a providência divina, aí vem o Abraão acaba tendo que se envolver no conflito para salvar o Ló, mas pela direção de Deus. Ele não tinha um exército profissional, ele tinha pessoas que eram nascidas dentro das suas posses. Eles eram pessoas que trabalhavam para ele, que tinham nascido dentro da casa de Abraão. 318 grandes valentes e grandes guerreiros que eram nascidos na casa de Abraão. E que ele utiliza essa força armada, essa força bélica, que existia dentro dos seus domínios, que eram trabalhadores seus, e sob a direção de Deus ele vai e consegue resgatar o Ló. Eles acabam fazendo um conceito de guerra de guerrilhas ali, em pequenos grupos, e eles acabam tendo êxito e acabam conseguindo trazer todo o povo de volta. E aí, não, é só um preâmbulo, depois eu vou ler livro por livro. Eu prometo que eu vou ler livro por livro. É só para situar no panorama geral o nosso leitor. Aí depois vai entrar o Melquisedeque, que até a gente tem lá em Hebreus, né, que Melquisedeque é um sacerdote que não é como a linha... Sabe o que quer dizer Melquisedeque, pastor? Eu também procurei o nome, o significado de Melquisedeque. Melquisedeque é meu rei a justiça. É rei de justiça. Você não me pegou dessa! Não, você foi pesquisar o que queria dizer Melquisedeque, né? Engraçadinho, pastor. Meu rei é justiça. Essa parte é minha de o Espírito Santo ele é tão tremendo que ele diz, ela quer te pegar nesse momento. Eu digo, obrigado, Senhor, aleluia. Ou também quer dizer, o meu rei é justiça, né? Na verdade é meu rei é justiça. O rei, porque tem duas interpretações. Tem o rei de justiça ou o meu rei é justiça. A King James. Eu peguei da Reforma, ela tem duas. A Bíblia da Reforma ela traz dois significados. A King James fala, meu rei é justiça. E a do Lutero, ou seja, a da Reforma. A que vem da herança protestante luterana, ela tem rei de justiça. O rei de justiça ou o meu rei é justiça. E a João Ferreira de Almeida, do modo geral, tanto a revista e corrigida, que é a ARC, ou a revista e atualizada, que é a ARA, que eu gosto bastante daquela versão também, não importa. Mas o que ela deixa claro? É claro que meu rei é rei de justiça. Sempre. Por quê? Porque esse Melquisedeque, ao contrário de todos, a gente já estudou junto com os ouvintes várias genealogias aqui. Ah, mas o fulano de tal, ele vem da linhagem. Melquisedeque não tem. Melquisedeque, a palavra de Deus, não registra seus pais, seus avós, não registra a linhagem dele. Supõe-se que ele vem da linhagem de Sem, né? Supõe-se, mas não, que eu digo assim, a Bíblia não retrata. Por quê? Porque ele é retratado na Bíblia como a figura de Cristo. Não tem nem início de dias e nem fim. Exatamente. Então e aqui fala especificamente que Melquisedeque não é um sacerdote segundo a ordem de Arão. Não é um levita. Ele é um sacerdote. Por isso, ele é um sacerdote. Por isso que ele vem ao encontro. E ali a gente tem uma primeira pré-figura do que lá na frente, nos evangelhos, nós vamos receber de Jesus, que é o corpo e o sangue de Cristo, o pão e o vinho que ele traz para Abraão.
Exatamente. Ele vem como um abençoador. Ele né? vem como um sacerdote sem início de dias e sem fim de dias. Como Jesus vem e nos traz a salvação e nos abençoa com o corpo e o sangue dele entregues para a salvação de todo aquele que nele crê. Então a gente já tem uma pré-figura. Ou mais uma pré-figura do Cordeiro Pascal, mais uma pré-figura de Jesus, do sacerdócio perfeito de Jesus na figura de Melquisedeque. Até porque Melquisedeque vai falar aqui, depois a gente vai ler, que Melquisedeque era rei de Salém. Exato. Só que Salém é uma forma que para nós hoje seria abreviada, mas é a forma na época que se denominava Jerusalém. Exato. Então, o Melquisedeque, ele era um sacerdote, segundo a eleição de Deus, porque é um sacerdote do Deus Altíssimo, que não tem início de dias e não tem fim de dias. E que ele é segunda ordem, por isso que quando falam em Hebreus que Jesus é segunda ordem de Melquisedeque, é porque não tem início de dias nem fim. E que ele trouxe a nós o pão e o vinho perfeitos. Glória a Deus, aleluia. Agora eu volto e vou ler aqui, antes que a pastora... pastor, a gente Oi. Precisa dar um alô para todos os ouvintes. Por Nós favor, temos com sua voz ouvintes linda e abençoada, de angelical. Joinville, nós temos ouvintes de São José dos Pinhais, de Florianópolis, de Penha. Beijo no coração de Beijo no todos, coração que Deus de abençoe. todos, que... Estamos nos edificando junto na presença do Senhor. Amém. Então já foi dado beijo. Agora você pode fazer a nossos leitura da palavra. Ouvintes, então, vamos mergulhar juntos ali, ó. Capítulo 14, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Agora que a gente já tem um apanhado geral do capítulo 14. Diz assim a palavra do Senhor. Naquele tempo, Anrafel, rei de Sinear, Arioque, rei de Elazar, Kedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, saíram à guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Birza, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Adimá, contra Semeber, rei de Seboim, e contra o rei de Belá, que é Zoar. Todos estes últimos juntaram seus exércitos no vale de Sidim, onde fica o Mar de Sal, que, atualizando, é o Mar Morto. Mar Morto, assim. Eles acamparam ao lado do Mar Morto. Então esses 5 últimos reis, porque assim, todos esses últimos, ou seja, esses 5 últimos reis, o rei de Sodoma, rei de Gomorra, rei de Adimá, o rei de Seboim e o rei de Zoar, são os 5 que eu falei, que se levantaram, porque eles eram vassalos do rei Kedorlaomer, rei de Elão. Eles serviam ao rei de Elão. E aí vai explicar aqui no capítulo 14, versículo 4, vai começar a explicar por que eles se levantaram contra. Vai começar a contar tudo por que a história, que a guerra começou. Porque aí depois do versículo 7, ele vai dar uma retomada no que foi falado do 1 ao 6. Que diz assim a palavra do Senhor. Por 12 anos ficaram sujeitos a Kedorlaomer, mas no 13º ano revoltaram-se. No 14º ano, Kedorlaomer e os reis que ele tinha se aliado derrotaram os Refaíns em Asterote e Carnaim, os Suzins em An, os Emins em Zafé Kiriataim e os Oreus desde os montes de Seir até El-Paran, próximo ao deserto. Depois voltaram e foram para Emispate, que é Cádiz, e conquistaram todo o território dos Amalequitas e dos amorreus, que viviam em Azazon Tamar. Então, os reis de Sodoma, de Gomorra, de Adimá, de Zeboim e de Beta, que é Zoar, marcharam e tomaram posição de combate no vale de Sidim. Espera aí, pastor, mas espera aí. Ele já não estava falando exatamente isso aqui no 3? Todos estes últimos juntaram seus exércitos no vale de Sidim, onde fica o Mar de Sal? Então, ele está, como eu falei, ele está falando aqui no versículo 7, ele está retomando o que ele tinha falado aqui no 3. Que eles foram, lutaram, e aí acabaram se acampando naquela campina ali, que era uma planície que havia ao lado do Mar Morto. Eles acamparam seus exércitos ali, esses 5. E aí, diz o seguinte no 8. Então os reis de Sodoma, que eu estava lendo agora, os reis de Sodoma, de Gomorra, de Adimá, de Zeboim e de Beta, que é Zoar, marcharam e tomaram posição de combate no vale de Sidim. Eles ficaram naquele vale ali esperando, contra Kedorlaomer, que é o rei de Elão, contra Tidal,
rei de Goim, contra Anrafel, rei de Sinear, e contra Arioque, rei de Lázaro. 4 reis contra 5. Então até agora, tudo que eu falei anteriormente, que a gente debateu aqui, que a gente trouxe de informação no início, a gente está confrontando agora com a Bíblia. Exato. Só que foi falado de uma forma para entender o panorama bíblico do que estava acontecendo. Essa é a função do programa, dar um panorama geral para a pessoa olhar, entender, poxa, isso aqui realmente está sendo tratado dessa forma. Era uma guerra, 4 contra 5, e assim vai. Aqui, no versículo 10, diz assim: ora, o vale de Sidim estava repleto de poços de betume. Ou seja, como a gente já falou quando estavam construindo a Torre de Babel. O que era o betume? A pastora lembra o que era o betume? Exatamente, como a pastora falou. O betume era o petróleo, a formação do petróleo, por mais que haja inúmeras camadas de terra e aquele sedimento que vai, aquele depósito de restos de vegetais, de animais em decomposição e que acabam formando com o tempo, pelo calor, pela camada que vai ficando de terra acima deles, vai formando petróleo. A tendência dele, quando há uma rachadura na terra, é subir. A tendência do petróleo, pela concentração da crosta da terra, a tendência do petróleo é subir. E algumas fissuras e rachaduras na crosta terrestre fazem com que esse petróleo suba até a superfície. Aí quando sobe até a superfície, ficam os poços de betume. E alguns desses exércitos aqui, quando estavam fugindo ali, principalmente de Sodoma e Gomorra, nós vamos ler aqui, eles acabavam presos, porque o betume tem uma característica que ele é totalmente viscoso. Ele cola, por isso que ele era utilizado na antiguidade, quando havia esses poços de betume, para betumar, para impermeabilizar as embarcações. E na Mesopotâmia, eles também utilizavam betume no lugar da argamassa, que a gente já estudou aqui. Lembra que eles não tinham argamassa lá e não tinham pedra. Aí eles utilizavam betume para poder fazer aqueles tijolos ficarem firmes e construir as torres. Então, aqui no versículo 10 diz assim: eles usavam argamassa, né? Na verdade, quem usava argamassa eram os judeus. Sim. Os judeus. Agora, na região da Mesopotâmia, eles tinham o betume, eles tinham como fabricar o tijolo, por causa da argila, mas eles não tinham pedras naquela região da Mesopotâmia, porque eles faziam uma argamassa. No Egito também eles faziam uma argamassa. Eu estava estudando esses dias a formação do concreto lá, e tinha uma argamassa que eles faziam no Antigo Egito, a partir da moagem de pedras, eles conseguiam fazer uma argamassa. Já seria um precursor muito antigo do que seria o cimento mais tarde. Eles faziam as estradas que a gente tem até hoje do Império Romano, eles também utilizavam uma técnica parecida. E agora, no Peru, na civilização Inca, também se descobriu que eles também trabalhavam com uma espécie de argamassa primitiva, por isso que eles conseguiam fazer com que as pedras ficassem tão próximas umas das outras ali em Machu Picchu e outras grandes estruturas que os Incas fizeram, justamente porque conseguiam fazer um tipo de argamassa primitiva ali também, né? E aqui, a gente, voltando aqui para a nossa realidade, aqui os poços de betume, esse petróleo que subiu, ele estava na superfície, era como se fossem grandes lagos, só que com petróleo. E o que caísse ali, não conseguiria sair, dificilmente conseguiria sair. Ainda mais se eles estavam fugindo de um exército. Vamos agora pensar a situação terrível. Você tem um exército inimigo atrás de você e você está correndo para tentar se salvar a sua vida. E você cai num poço de petróleo. Não tem como sair. E aí, os teus amigos estão passando, mas se eles pararem para tentar te tirar do poço de petróleo, o exército inimigo alcança eles. Então aqui diz no capítulo 14, versículo 10, assim: ora, o vale de Sidim estava repleto, então não era era repleto, era um lugar onde havia uma fissura, uma rachadura muito grande na crosta terrestre, quilômetros abaixo, e por ali escorria até a superfície o petróleo. E acabou formando grandes lagos de petróleo nessa região aqui. Só para fazer um paralelo, para as pessoas entenderem a dificuldade que esses homens tiveram, se a gente pegasse um elefante com toda a força que ele tem, e um elefante caísse num poço de betume, ele não sairia de lá sozinho.
Ele não teria força para sair daquele betume sozinho, ele ficaria grudado ali, ele pereceria ali. Então pensa esses homens aqui, que no capítulo 14, versículo 10 diz assim: ora, o vale de Sidim estava repleto de poços de betume. Os reis de Sodoma e Gomorra fugiram. Alguns de seus homens caíram nos poços e o restante conseguiu fugir para os montes. Tomaram, portanto, todos os bens de Sodoma e Gomorra e todo o seu mantimento e se foram. Então o rei Kedorlaomer, o rei de Elão, vem com seus aliados, os vence, os reis de Sodoma e Gomorra, e eles acabam fugindo por esse local repleto de poços, que o que dificultaria para eles passar, mas dificultaria para o inimigo também ir atrás deles, para fugir até os montes. E tudo que tinha em Sodoma e Gomorra acabou ficando como despojo de guerra para eles. Aonde entra que o Ló, sobrinho de Abrão, tudo que ele tinha, inclusive ele e a família, são levados como despojos de guerra. Aí que a gente estava falando lá no início, que a guerra, ela acaba invadindo o núcleo familiar dele, ela acaba trazendo para a guerra o núcleo familiar de Abrão. Ele acaba trazendo para a guerra o momento em que o seu sobrinho e toda a família dele, eles acabam sendo absorvidos por aquela guerra que estava ao redor e acabam perdendo tudo que tinha. Quem está aí online? A nossa amiga Soraya está aqui conosco hoje, participando. Eu, mais uma vez, abençoada, deixei meu celular em casa. Então, pastor, nós precisamos fazer um intervalinho agora. Passaram-se meia hora já, meio programa. Vamos fazer um intervalinho? Amém, amém. Glória a Deus, nós estamos ainda dentro do cronograma, que são Exato. 24 versículos. E estamos no 12º. 11º. É. A gente ainda não entrou dentro da... Eu falei ali, a gente falou que se apossaram de Ló, mas ainda Vamos indo. adentrar por esse caminho após o nosso intervalo. Então vamos lá. Logo voltamos. Amados do Senhor, estamos de volta. Como vocês estão? Já tomaram uma aguinha? Eu esqueci de falar, me perdoe, de pegar o lápis, pegar a caneta, pegar os seus apontamentos, o seu caderninho lá. Quem está na frente do computador, está ouvindo a rádio e quiser ir digitando ali, fazendo seu estudo, glória a Deus, seja muito bem-vindo, faça seu estudo também. Ô pastor, eu preciso, antes de nós voltarmos, eu preciso dar um testemunho da semana passada. Glória a Deus. E foi muito interessante, eu queria fazer isso no final, mas eu senti no coração que eu deveria fazer agora. Tudo que Deus colocar no seu coração, faça. Então, a semana passada, quando nós fomos encerrar o programa, que você não estava, eu fui fazer a oração final. Eu estava orando junto em casa. Eu sei. Eu comecei a fazer oração e eu não sei se os ouvintes perceberam que eu dei uma paradinha. E Deus me mostrava naquele momento, assim, enquanto eu fazia oração, que havia uma família que estava sendo identificada com a palavra. Não com a palavra daquele dia, mas com o programa. E mostrava tudo o que estava acontecendo dentro da casa. E eu fiquei, assim, surpresa, porque Deus sempre dá visões pra gente, mas foi algo que eu dei uma travada na oração, assim, e eu falei pra Camila, na semana que vem, eu não falei naquele momento, mas eu precisava relatar isso hoje. Porque foi algo assim que Deus me trouxe à mente e me mostrou que havia uma família que estava sendo edificada, uma família que estava passando por problemas, e através do programa, e através de escutar a rádio, através de estar presente orando e estudando a palavra conosco no Panorama, Deus estava trabalhando na vida deles. Esse foi algo que encheu meu coração de alegria. Eu tinha que dar esse testemunho, eu não podia ir embora sem antes, né? Não deveria ter ido embora na semana passada sem ter falado, mas eu encerrei o programa e comecei a comentar com a Camila que foi algo muito especial da parte de Deus, então eu não podia deixar de falar. E que Deus assim nos abençoe, né? Que não sejamos nós, mas que seja pelo Espírito dele, né? E assim nós precisamos continuar, porque logo nós já vamos estar encerrando, porque falta só meia hora. Vai lá, pastor, continua. Vamos fazer leitura de qual? Vamos encerrar. O que nos edifica a palavra de Deus, os testemunhos, porque Deus faz na vida de uma pessoa, mas Ele faz na vida de todos. Deus deu o livramento a Abraão, mas Abraão não era mais do que nenhum de nós cristãos. Sim. Deus não tem filho predileto. A gente sempre fala, Deus tem filhos obedientes. O amor de Deus é incondicional, mas chamar a atenção dele com a obediência é algo tremendo, maravilhoso.
É como o Senhor deixou escrito lá, na parábola do filho pródigo. Só que nós, igreja, quando não podemos olhar para aquele irmão que está fora e apontar o dedo para ele, nós temos que entender como aquele pai falou para o filho, fala para nós: filho, tudo que eu tenho é teu. Então, não há nada maior do que receber a herança do pai. E a herança que o pai tem para nós é a vida eterna. Amém. Isso é algo maior do que tudo, né? A menina dos olhos da nossa vida é a salvação em Cristo Jesus. Amém. Então, pastor, a gente vai continuar ali onde quando Ló é levado cativo, né? A gente ali no 11 diz assim: tomaram, portanto, todos os bens de Sodoma e Gomorra e todo o mantimento que se for. Aí no 12 vai começar a falar especificamente do núcleo familiar. Exatamente. Aí vai falar do Lózinho, do nosso querido Ló. Diz assim a palavra do Senhor, acompanha aí no capítulo 14, versículo 12. Apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abrão, que morava em Sodoma, e dos seus bens e partiram. Contudo, veio um que escapara e deu a notícia a Abrão, o hebreu. Este habitava junto aos carvalhais do Manre, o amorreu. Manre e seus irmãos, Escol e Aner, eram aliados de Abrão. Quando Abrão ouviu que seu parente fora levado prisioneiro, mandou convocar os melhores 318 homens treinados para a guerra, nascidos em sua propriedade, e partiu em perseguição aos inimigos de Dan. Atacou-os durante a noite em grupos, e assim os venceu, perseguindo-os até Obá, ao norte de Damasco. Conseguiu recuperar todos os bens e trouxe de volta seu parente Ló com tudo que possuía, juntamente com as mulheres e todos os demais prisioneiros. Após voltar, Abrão de sua vitória sobre Quedorlaomer e sobre os reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma, no vale de Zafé, que é o vale do rei. Pastor, tu sabias que a primeira vez que foi usado o termo hebreu foi para aqui em 14:13? Foi chamado de hebreu? Foi a Primeira vez que foi utilizado o termo hebreu é ali no 14:13, onde tu acabaste de ler, que diz assim, ó, 14:13. Ali, ó, Abrão, o hebreu. Quando a gente estudou lá a genealogia de Sem, Isso. eles foram chamados semitas. Exatamente. Agora passa a Aí ser... quando a gente leu, se eu não me engano, no Gênesis capítulo 10, a gente leu lá sobre o Eteu, da palavra Eteu vem hebreu. Hebreu. Só que na verdade, o Abrão, ele mesmo não se chamava o hebreu. Porque hebreu significa que ele era de fora. Significa que ele era alguém que é uma expressão hebraica que diz aquele que vem de longe. Exato. Só que é uma expressão que, assim, ó, até eu vou fazer mais uma daquelas analogias abençoadas que tu gosta. Uhum. Nós somos gaúchos, certo? A palavra gaúcho, inicialmente, ela era pejorativa. Ela designava bandidos, ladrões daquela região do Rio da Prata que roubavam gado nas fazendas, que se juntavam em 20, 30 bandos de 20, 30 ladrões que atacavam fazendas, roubavam o gado, e eles eram chamados em espanhol gaúcho e no português gaúchos. Então, a palavra gaúcho surgiu de uma forma pejorativa, identificando alguém de uma forma que não era bem visto. Da mesma forma, quando surgiu, que eles falaram aqui no versículo 13, contudo veio um que escapara e deu a notícia a Abrão, o hebreu. Ele aqui, veio de Eber, né? Hebreu veio de Eber. Eber, perdão, Eber. É, tu falou Eteu, mas é Eber. Eber. Isso. Só Aí- pra fazer uma posição. Obrigado. Que nada. Aí vem Abrão, o hebreu. Então, esse o hebreu que tem aqui, da mesma forma que a palavra gaúcho, hoje a palavra gaúcho, ela é utilizada por nós gaúchos de uma forma que nós temos orgulho de ser chamados de gaúchos. Sim. E da mesma forma, quando a palavra hebreu surgiu, que significava alguém de longe, porque para os moradores ali de Canaã, para quem morava em Sodoma e Gomorra, era muito longe de onde Abrão e Ló tinham vindo. Então eles foram chamados de alguém que veio de longe, eram chamados de hebreus, era uma forma pejorativa. Por que essas pessoas vieram de lá morar aqui? Né? É aquela coisa assim,
vocês vieram para cá para tomar o nosso lugar? Então, a palavra hebreu, quando surgiu, também era pejorativa. Hoje, o povo judeu, ele tem o orgulho de ser chamado de hebreu. Ele tem o orgulho de ser chamado de semita, de ter uma origem semita, na verdade, né? Então, fazendo uma analogia das duas palavras, da gaúcho e hebreu. Inicialmente existia algo ruim quando se falava isso. Porém, hoje é motivo de orgulho. Então, aqui, quando se fala nesse contexto aqui de Abrão, eles estavam falando porque era alguém que vinha de longe para morar ali. Ainda não era com todo esse orgulho de ser hebreu, de pertencer ao Deus Altíssimo, porque ainda Deus não havia feito um pacto com o povo, como fez na saída do Êxodo. Eu lhes chamarei por povo e vocês me chamarão por Deus. Então não havia ainda o pacto de Deus com esse povo. Ainda era fora do contexto de um povo pertencente a Deus. Ainda estava num contexto onde era chamado apenas alguém que vinha morar de longe dentro dessa campina ali. É só para situar, porque às vezes a pessoa pode ver hebreu aqui e já ouviu muitas pregações, já viveu dentro da igreja a palavra hebreu como algo que significava o povo. Só que aqui, neste caso, ele ainda não existia um concerto de Deus com o povo. Ainda era pejorativa a forma como ele estava sendo chamado aqui. Só para fazer esse preâmbulo ali, esse panorama do que era a forma como ele estava sendo identificado como hebreu aqui. Porque ainda não era um povo, era apenas uma relação de Deus com as pessoas. Ainda não era um povo hebreu. Aí eles falam que eles atacaram à noite, né? E essa é uma tática que mais pra frente vai ser usada por Gideão, né? Essa forma de ataque é noturno, porque não fala, é a primeira vez que fala em ataque noturno, porque eles atacaram à noite, né? Isso também já fazia uma confusão. Da mesma forma. A mesma estratégia que Deus dá a Abraão, ele dá uma estratégia similar, porque a escolha dos homens foi diferente lá em Gideão, só que Gideão deu os 300. E aqui foram chamados 318. Porque assim, essa questão dele atacar à noite é uma questão acaba sendo uma surpresa o ataque e também gera uma confusão, né? E acaba dividindo as tropas, porque não se sabe direito de onde que vem o ataque. Exatamente. Por isso Mais tarde vai ser utilizado novamente. Por isso que lá, antes do intervalo, a gente já tinha dado a ideia de que era um sistema de guerrilha que foi utilizado, que eles atacaram em pequenos grupos. Não foi um exército de um lado, como tradicionalmente se usava naquela época, ficava um exército de um lado, outro exército do outro. E até algumas vezes já existia a gênese do ataque dos campeões. Por isso que quando a gente vai lá... Poxa, agora já estou pulando lá na frente. Já está indo lá para Samuel, vamos parar com isso. Tá indo lá para o Davi. Eu estou indo lá quando tem o Davizinho e o Golias, já para evitar derramamento de sangue desnecessário. Eles lutavam com os campeões. Aí lutavam os campeões de cada exército, por quê? Porque também era muito custoso um exército naquela época. Era difícil manter um exército, perder muitos soldados na guerra, para repor esses soldados, para repor o treinamento, era um custo muito alto. Então, se os dois chefes militares entrassem no acordo, vamos então, o teu campeão e o meu campeão, ganhou, sem derramamento de sangue. Apesar de que a palavra de Deus nos diz, pelos estudos ali, que muitos de Israel já estavam meio de lado, que se Davi perdesse, eles iam sair correndo. Exatamente. Porque possivelmente a vitória de Golias traria toda a força deles para cima do exército, porque estava desmoralizado o exército de Israel. Então seria uma batalha fácil ali, né? Então, mas isso é só o que se entende ali. Pastor, aqui na Bíblia da Reforma, ele tem um resumo bem interessante que eu gostaria de fazer leitura para o ouvinte, sabe? Com sua voz angelical nos traga esse conhecimento. Fazendo um resuminho, diz assim, ó, do 1 ao 16, tá? Diz assim, ó, a terra de Canaã foi arrasada por saqueadores, e Ló foi levado entre os despojos. Mas Deus, em sua graça, providenciou o livramento. Do mesmo modo como resgatou Ló, por meio de Abrão ainda, né? E os seus 318 homens bem treinados. Deus tem cuidado de nós. Ele enviou um Redentor para nos resgatar. Quando seus inimigos o cercarem, revelando quão fraca é a sua fé e quão grandes seus pecados, invoque o nome do Senhor e busque sem demora a Santa Ceia. Deus prepara sua mesa para você na presença dos seus inimigos e lhe dará vitória em Cristo.
Então tem uma seguinte oração, que geralmente Lutero, quando fazia essas explicações, ele sempre colocava uma oração referente àquilo que ele estava falando. E a oração que tem aqui diz assim, né? Uma oração espontânea, né? Não é uma oração que deve ser lida como o Pai Nosso, né? Mas uma oração espontânea. Não é sacerdotal. Exatamente. Querido Senhor, Tu nos resgataste do pecado, da morte e do poder do diabo, quando fomos por Ti batizados em Jesus. Pelo Evangelho do Teu Filho, arranca-nos diariamente das mãos dos nossos inimigos, para que possamos superá-los e finalmente obtermos a vitória. Em nome de Jesus. Amém. Então, assim, quando a gente pensa aqui nessa questão da guerra, nós guerreamos direto, né? Nós guerreamos todos os dias com os nossos pecados. Ali ele fala de uma batalha, mas é uma batalha que, se nós puxarmos para os dias de hoje, como as batalhas espirituais nos cercam e nos ferem muitas vezes. E muitas vezes a gente precisa ter um discernimento que só vem do Espírito Santo para poder conduzir a situação. E as batalhas, elas são batalhas, tanto batalhas espirituais no sentido de enfrentamento, como batalhas espirituais dentro da nossa mente, em situações que ocorrem. E que a gente precisa ter um discernimento bem claro do Espírito Santo para que a gente não venha pecar frente às batalhas que nós enfrentamos. É a luta da carne contra o espírito. E o espírito contra a carne. E assim, ó, não vamos longe, a qualquer momento nós temos que estar né, lutando, porque o homem aflora, o homem mau que nós temos aflora. E a gente precisa combater ele nessas batalhas. Tem que dizer pra ele, fica embaixo d'água. Morre de novo, morre de novo, porque aquele já morreu. Mas isso assim, puxando para nossa realidade, essas batalhas que a gente viu aqui no 14, no capítulo 14, a gente puxa e só conseguimos vencer as batalhas com Jesus nos ajudando, né? Porque o nosso sem general isso é não Cristo. tem. Aleluia, tem até um hino bem abençoado. O nosso general é Cristo. E bem antigo, né? É um hino de guerra. Os corinhos sempre foram hinos de guerra, por quê? Porque sempre a gente vai aprender ali quando o pessoal vai entrar, quando eles vão entrar para batalhar em Jericó, isso. Que não à toa, né? Só fazendo um adendo, depois a gente já vai voltar diretamente aqui no texto. Mas só a batalha primeiro tem que ser vencida no mundo espiritual. Sim, por isso que as muralhas de Jericó nunca caíram. Porque elas eram tentadas lutar contra elas no mundo físico. E ali a batalha era no mundo espiritual. Por isso Deus manda os levitas e aquelas voltas, porque era algo que tinha que ser vencido no mundo espiritual para que houvesse uma vitória no mundo físico. Exato. Isso já nos ensina. Nós temos que orar e vencer no mundo espiritual. Nós temos que orar nos ligando a Deus, porque sem a presença do Espírito Santo nós não vencemos nada. Nós não vencemos nem principados, nem potestades, que é aonde está instalada a nossa batalha. Isso. Nos lugares celestiais. E nos lugares celestiais a gente só vence com oração, jejum e palavra de Deus. Sem a presença do Espírito Santo é impossível vencer potestade. É impossível vencer no mundo espiritual sem a presença de Deus em nós, porque nós somos a igreja. Algumas vezes assim acontece durante a nossa vida, pessoas que aparecem, umas para nos abençoar e outras para nos amaldiçoar. Há anjos e demônios em todos os lugares. E pessoas no sentido assim, por que eu vou fazer essa fala? Porque muitas vezes a gente pensa que a pessoa que está agindo contra a nossa vida, está nos prejudicando no trabalho, ou está fazendo uma contenda, uma confusão, e essa pessoa age contra a nossa vida, ou seja, são as batalhas que nós enfrentamos nessa situação que eu estou colocando. E muitas vezes a gente fica com raiva, fica com menosprezo, menospreza a pessoa, fica irada contra a pessoa. Só que nós temos que entender que não é contra a pessoa, e sim contra o que age através da pessoa. Diz, nossa luta não é contra a carne nem sangue, exatamente. Contra principados e potestades nos lugares celestiais. Era isso que eu ia falar. Não. E eu acabei falando. Tu falou, mas tu conseguiu ler o que eu estava tentando falar. Mas é uma só carne. Porque o que a gente faz? A gente luta às vezes pessoa contra pessoa, e não é assim. Nós precisamos agir no mundo espiritual mesmo. Quando alguém nos fere, alguém nos traz algo que venha incomodar a nossa vida, a gente sabe que, aquela pessoa, não é a pessoa, é o que age por detrás dela, é os principados e as potestades por trás, né? Então isso é muito importante a gente comentar, porque às vezes a gente tem iras, raivas que suscitam no coração. Nós somos carne, a gente sabe que é assim, porém a gente sabe que é no mundo
espiritual que nós vamos conseguir vencer essas batalhas do dia a dia. E como que se processa isso? Orando, buscando a face de Deus. O processamento disso ocorre de uma forma muito simples. A gente sempre fala que quer ser um instrumento de Deus. Sim. Né? Quem prega a palavra, um programa na rádio, somos instrumentos de Deus para edificar vidas. Da mesma forma, quem se coloca na presença de Satanás, ele também é um instrumento. Só que ele é um instrumento de destruição. E não de bênção. Então é a mesma coisa, para entender de uma forma bem simples o agir do mundo espiritual. Quando você se aproxima de Deus, você é inspirado por Deus a fazer aquilo que agrada o coração de Deus. Quando você se aproxima do mal, você é uma pessoa inspirada a praticar aquilo que... Quem é que está te inspirando? As tuas ações, elas estão mostrando aquilo que está dentro. Pelas ações da pessoa, a única forma de você conhecer uma pessoa é conviver com ela. Porque o que você ouve da boca para fora, todo mundo tem santidade em si. Mas você só conhece uma pessoa se você convive com ela, porque não tem como manter a máscara o tempo todo. Eu lembro que o nosso pastor, nosso pai na fé, ele sempre diz assim, ó, quer conhecer alguém? Coma 1 quilo de sal com ela. Mais de 50 quilos. Não, basta 1 quilo, porque 1 quilo já é o suficiente de sal para você provar, para ver se realmente a atitude e o comportamento e como a pessoa age, você consegue convivendo com a pessoa. Por isso que diz, né, como 1 quilo de sal para você conviver, porque comer 1 quilo de sal leva muito tempo. Você não usa 1 quilo de sal hoje para fazer tua comida, você usa uma colher pequena, uma colher de cafezinho. Então, para você usar 1 quilo de sal, você leva 1 mês, 2 meses, dependendo do uso que você faz. Então, é assim que você conhece uma pessoa, usando, convivendo com ela, ou seja, usando sal diariamente, ou seja, pela árvore conhecereis os frutos. Isso é muito importante. Mas assim, sabe, pastor, essa questão é que até nossa amiga Soraya mandou um WhatsApp aqui, uma notificação dizendo assim, ó, amiga, não é fácil. Exatamente, não é fácil. Porque há pessoas que se permitem serem usadas pelo Espírito de Deus. E há pessoas que se permitem ser usadas pelo Espírito do mal. Porém, tem pessoas que às vezes nem se percebem a quem estão sendo usadas. Quem as usa? Às vezes com permissibilidade, através de uma fala ou através de uma ação, ou às vezes sem saber exatamente. Né? Então é muito importante a gente saber que a gente tem que estar lutando diariamente para que a gente consiga ter a ação do Espírito de Deus. Davi era um homem que pecou, e pecou seriamente. Porém, ele dizia o quê? Senhor, não afasta de mim o teu Espírito. E é essa oração que Davi fez que eu faço todos os dias na minha vida. Eu digo, Senhor, por mais erros que eu tenha, por mais pecados que a gente possa cometer, que esses pecados sejam pecados que sejam perdoados. Porque a diferença de um pecador arrependido de um pecador não arrependido é a forma que você conduz com o seu erro. Você pecou, você é um pecador arrependido. Você vai à presença de Deus e ajoelha e diz, Senhor, eu pequei. Eu não consegui frear minha boca, eu não consegui frear minha atitude. Mas eu sou um pecador que confessa o meu pecado. Então tu alcança a misericórdia de Deus. Mas se você pecar e você não pedir perdão, não tem como você alcançar. E é essa situação. Senhor, não afasta de mim o teu Espírito para que eu não venha pecar. Ou se eu até mesmo pecar, o Espírito Santo me acuse. Ó, você pecou, peça perdão. E o perdão é algo mais sublime para alcançar uma graça. Quando você tem algo... A confissão de pecados. A confissão de pecado e o pedir perdão para alguém. Deus já sabe. Deus já sabe. Você confessa para Deus, mas às vezes não basta só para Deus, você tem que pedir. Deus já sabe. Mas ao mesmo tempo que Ele sabe, Ele precisa que tu tenha um coração contrito, que tu reconheça o quão falho tu foi. E que você peça perdão a quem você errou. Você tem que fazer isso, você tem que voltar aonde você caiu, volte aonde caiu e recomece, né? Então, vamos seguir a palavra, porque a gente deu uma caminhadinha lá pelo Davi, fomos em Samuel e a gente volta de novo pra Gênesis. Aí voltando ao nosso texto aqui, mas acontece que assim, ó, nesses anos, nessas décadas que a gente está na presença do Senhor, nenhuma folha se move se a vontade do Senhor não for respeitada. Então, se o Senhor deslocou um pouco para essa viagem sobre o pecado, a concepção dele, a forma de arrependimento, é porque isso precisa ser ouvido. E se isso precisa ser ouvido, eu também aprendi na palavra de Deus que é assim, manda quem pode, obedece quem tem juízo.
A primazia de Deus é superior a qualquer coisa. A gente faz o planejamento porque precisa, porque tem que ter uma organização. Mas a palavra final é: seja feita a tua vontade. Amém? E quem é casado, a vontade de Deus e da esposa. Amém. Né? Dessa forma, assim, para a gente poder viver em paz. Ô, Glória! Não, mas assim, ó, não pode dizer, né, pastor? Todo casamento, ele é uma concordância. E a mulher tem que saber qual é o lugar dela. O lugar da mulher é ao lado do marido. A cabeça da casa e o pastor da casa sempre vai ser o esposo. Porque foi ele que Deus levantou como pastor do lar. A mulher, ela deve ser auxiliadora, como a Eva era para ter sido feito isso. Eva deveria ter sido auxiliadora de Adão, porém ela não fez. Ela fez com que ele pecasse. Ele pecou, mas ela ajudou no pecado, por né? isso que assim, ela recebeu o nome Eva após a queda. Sim, após a queda. Por isso que ela recebe esse nome após a queda. Antes da queda, havia um outro formato, havia um outro projeto. Mas nos dias de hoje, nós mulheres, quando fala a palavra de Deus, fala em questão de submissão, não leve pela palavra submissão no contexto dicionarizado, que é submissa. A submissão é que ela tem que andar do lado do esposo, mas sabendo que cada um tem o seu papel, a sua função dentro de casa. E que a casa, ela é guiada e ela é conduzida pela cabeça da casa, que é o homem, é o pastor da casa. E a mulher, ela é auxiliadora, ela está ali para auxiliar o esposo, ela está ali para ajudar a criar os filhos, porque as mulheres devem criar os filhos, e o homem é o provedor. Então, essa questão de submissão não é porque você vai ser submissa, que o teu marido vai te humilhar, que tu vai ser... Mas você vai ser... muitas religiões, inclusive, eu acho que pseudo-cristãs, porque se fossem cristãs fariam conforme a palavra, então muitas religiões pseudo-cristãs utilizam a questão submissão não para andar junto em concordância, mas para fazer justamente o contrário, para colocar numa posição de humilhar. De inferioridade. Não, isso não é bíblico, isso não funciona. E justamente por causa da maldade do coração dos homens é que vem a carta de divórcio no Velho Testamento. A carta de divórcio vem pela maldade no coração dos homens. A maldade no coração dos homens é que Deus deixa... Obrigado pela trilha sonora. Meu celular é abençoado. A maldade no coração dos homens é que faz com que a carta de divórcio seja dada no Velho Testamento. Exato, pela maldade deles. Do coração deles. Do coração e para não colocar homens. as mulheres num jogo desigual. Exatamente. Mas hoje, trazendo para os dias de hoje, pastor, quando fala da questão da submissão, as mulheres, elas têm que saber qual é o papel dela. Se você não sabe, mulher, qual é o teu papel, vai e busca na palavra de Deus, porque na palavra de Deus tem todas as respostas. Nós estamos ali para sermos auxiliadoras. E nós estamos do lado. Eu sempre lembro que tem uma fala que diz assim, ó, a mulher não foi feita do pé para não ser pisada. Ela não foi feita da cabeça para não ser a cabeça, ou seja, para que ela não mandasse, porque ela tem que ter a submissão. Ela foi feita da costela para ela andar lado a lado com o seu esposo. Então essa é a nossa função, andar lado a lado com nossos esposos e simplesmente estar sempre em comunhão. Amém? Amém. Eu precisava falar isso porque muitas vezes fala de submissão da mulher. Claro que a mulher tem que ser submissa, sim, mas dentro de um acordo, de um respeito dentro do casamento. Porque sem respeito não há amor. O amor, ele está condicionado ao respeito, porque você não ama quem você não respeita. E você tem que amar o seu esposo, e o seu esposo tem que amar a sua esposa e ser um casamento abençoado por Deus. E isso entra na submissão. E a semana que vem, nós voltamos a Gênesis capítulo 14, versículo 18, e continuaremos ali com Melquisedeque, né? Continuaremos com Melquisedeque, continuaremos com o rei de Salém. A gente já fez todo o resumo desse capítulo aqui, mas agora a gente vai fazer uma pequena pausa até terça-feira que vem. Terça-feira que vem a gente retorna no capítulo 14, a partir do versículo 18 a gente retorna. Eu preciso mandar um alô, um agradecimento especial para a nossa amiga Fraia, para os nossos filhotes que estão nos escutando, eles têm que escutar, de glória a Deus. Eu disse para eles sempre, vocês precisam escutar meus filhos para entender. Capitão Ivan. O Capitão Ivan e os nossos amigos de São José dos Pinhais,
os nossos amigos de Curitiba, Florianópolis, nossos amigos de Florianópolis, todos, Jaraguá. todos os ouvintes que estão escutando. É uma bênção saber que podemos estar contribuindo para o crescimento espiritual de todos nós, porque quem fala a palavra, quem estuda a palavra, primeiro é ministrado para depois ministrar, né? Então assim, eu cresço junto contigo, tu cresces junto comigo e crescemos todos juntos. Na presença do Senhor. Amém. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. E o senhor está ansioso para orar, pastor? Está ansioso para orar hoje? Ah, se o senhor quiser que eu ore, eu oro. Eu gostaria muito de ouvir essa Amém. voz angelical Então glorificando vamos lá. o Senhor. Então vamos lá, irmãos. Quero agradecer a todos, né? Principalmente a nossa Camila que está aqui, que é uma bênção Sempre nos do abençoe. céu Deus para nos abençoe. E a família abençoar. também. Ah, e eu não posso deixar de dizer também um abraço especial à Vivi. A Vivi está escutando o nosso programa. Oh, Ela glória disse a assim, Deus. que lindo testemunho, glória a Deus. Somos muito edificados, glória a Deus, porque é o testemunho que edifica. Vivi, beijo no coração, estamos com saudade, tá? Tem dar um cheiro em nós aqui, tá bom? Agora vamos orar e agradecer ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por mais um programa, por mais um dia estarmos diante de ti, da Tua presença, diante de Ti, para falar da Tua palavra, Senhor, para estudarmos a Tua palavra e entendermos o que o Senhor tem para as nossas vidas, o que o Senhor trouxe para nos abençoar, porque a Sua palavra é única. E o Senhor é um Deus tão poderoso, tão glorioso, tão maravilhoso, que o Senhor lhes deixou uma carta de amor para os seus filhos, para que o Senhor não pudesse voltar atrás, para que o Senhor estivesse aqui junto conosco nesta palavra, dizendo: filho, segue a minha palavra, porque essa palavra é única e eu jamais voltarei atrás. Então o Senhor nos abençoou com a tua palavra e nós te agradecemos por o Senhor estar conosco e nos abençoar diariamente. Te agradecemos pelo programa, te agradecemos pela vida de cada ouvinte e pedimos que o Senhor vá, Senhor, dentro de cada lar, abençoe a cada ouvinte e as suas famílias, abençoe a cada um que está diante da Tua presença, porque o Senhor é o Deus tremendo, Deus de poder e de glória, e todas as coisas o Senhor pode fazer. Basta que os Teus filhos que o Senhor criou com todo amor, um amor ágape, venham diante de Ti, ajoelhem diante da Tua presença, para reconhecer que só o Senhor é digno de toda a honra e de toda a glória, e que possam Te adorar e buscar a Tua face, para que o Senhor possa agir na vida de cada um. Assim nós Te agradecemos por mais uma terça-feira e Te pedimos, fica conosco, nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Beijo no coração, amados do Senhor. Beijo no coração e até terça que vem. Em Glória nome a de Deus. Jesus. Amém. Beijo.